Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao APM São Caetano Podcast. Hoje contamos com a presença do Dr. Hamilton Casado Neto, cirurgião plástico, membro da nossa diretoria da Associação Paulista de Medicina de São Caetano do Sul. E contamos também com a presença hoje da doutora Rubilene Lustosa, responsável do nosso setor jurídico da nossa APM São Caetano do Sul. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, Hamilton, por ter comparecido, cedido o seu tempo com a gente. Então, doutora Rubilene, mais uma vez junto. Sempre junto. Sempre. E aí, doutor Hamilton, tudo bem? Tudo jóia. Conta um pouco da sua história pra gente, como você chegou na cirurgia plástica. Legal. Eu me formei na PUC de Campinas. Uhum. Eu me formei em 2006. Aí, eu queria voltar para São Caetano. Uhum. Mas aí fui aquela vez indo para mais longe. Aí passei na cirurgia geral na USP em Ribeirão Preto. Uhum. Aí por lá eu fiquei, fiz geral e plástica lá. Perfeito. Você terminou plástica em? Eu terminei em 2013, 13 para 14. 2013, perfeito. 2013. E como é que é a sua rotina do dia a dia? Você trabalha no consultório? Sim, trabalho no consultório e faço os atendimentos, pós-operatório geralmente a gente faz lá, acompanhamento, retirada de dreno, tudo pelo consultório. Ah, interessante. E a cirurgia no hospital, geralmente. E a gente procurou fazer esse podcast, inclusive chamar um cirurgião plástico de renome, doutor Rubilene, para falar um pouco sobre o novo manual da publicidade médica, que foi apresentado no primeiro encontro nacional dos conselhos de medicina, em 2024 agora, pelo relator da resolução do CFM número 2336/23, Dr. Emanuel Fortes. Queria agora fazer um bate-papo, falar sobre um pouco dessa resolução e perguntar para a doutora Rubilene, o que mudou dessa resolução? Tivemos algumas mudanças, O que eu percebi que causou um pouco de tumulto, principalmente nas redes sociais, foi o antes e depois. Que é aquela proibição do não pode, o antes e depois. Uhum. E aí eu digo assim, calma que nem tudo que reluz é ouro, Exato. Ficou permitido, mas não de uma forma paralela. Você não pode expor as imagens uma do lado da outra. Você tem que colocar um conjunto de imagens de vários pacientes ou do mesmo paciente, mas a resolução pede sempre que seja de 4 a mais pacientes. E aí você tem que explicar qual é o diagnóstico que você deu a cada um, o motivo que cada um escolheu para estar realizando aquele procedimento e explicar. Posterior a essa explicação, você faz a foto do depois, explicando que aquele procedimento foi bem sucedido e os que não foi também deveria colocar e explicar os motivos e os riscos. Mesmo aqueles procedimentos que deram tudo certo, explicar que aquele deu tudo certo, que foi ótimo, porém, há os riscos inerentes a cada procedimento. Ficou assim o antes e depois. Lembrando, que essa norma do antes e depois já foi publicada em setembro do ano passado, mas entrou em vigor nessa segunda-feira, dia 11 de março. Para você, doutor Hamilton, teve algum impacto no seu dia a dia? Sim, eu acho importantíssimo, não uso ainda o antes e o depois. Ok. Pretendo usar porque o que eu percebo é que muita gente usa. Sim. E às vezes até nem é tão real, entendeu? Você percebe que a foto não é tão igual à anterior, que tem alguma modificação na foto. Eles não mostram, que nem você falou, do que deu errado ou que poderia dar errado. O que não pode existir, talvez, é o sensacionalismo e a autopromoção. Exatamente. Até porque isso é desleal com os outros colegas, não é mesmo? Exatamente. É uma das proibições. Inclusive, a resolução diz que as imagens não podem ser tratadas. Exato, tem que ser real. Real. A autopromoção também tem que ser combatida. É desleal. É desleal. É uma concorrência O que eu via desleal. muito era muito utilizado por pessoas que, sei lá, não médicos. Sim, entendeu? sim. E que a gente percebia muito. Então, essa Exato. regulamentação ela foi super importante. Muito bom. Porque todo mundo usava, menos médicos. Sim, sim. Muitas vezes acontecia isso. Deu uma equiparada porque é a verdade das redes sociais, Então tinha que permitir que vocês fizessem isso.
porém há essa regulamentação. Então, nunca podem Sim. ser paralelas. Ela tem que vir o antes discorrido dos motivos que cada um legal. adotou. Vamos Não supor, sabia. eu quero fazer o nariz Não porque eu sabia. não gosto disso, isso me Não pode ser um incomoda. do lado da outra. Não. Entendi. Não. Isso é Tem que interessante. ser o antes e discorrer Entendi. o porquê Discorrer que e aí eu mostrar o decidi resultado. fazer aquele procedimento, depois mostrar o resultado Certo. e explicar que deu certo, ótimo, mas poderia ter dado errado e sim. explicar os riscos inerentes àquele procedimento. Muito interessante. Na Fundamental. verdade, não levar o paciente, né, a acreditar numa verdade só. Que não né? existe, Que é. não existe, né? Que não existe, na verdade, a Não existe. perfeição, né? Exatamente. Então não tem que existe. ser. E justamente isso que ficou, os tribunais reconheceram que a responsabilidade do cirurgião plástica deixou de ser subjetiva e passou a ser objetiva, né? Porque estava sempre vendendo o resultado. Exato. Então, se você vende o resultado, Você tem que você tem garantir. que garantir. É, entendeu? É complicado. Esse é um risco Eu do atendi postar só coisas boas. Eu atendi uma paciente que me procurou, falou, doutor, você faz lipo laser, não sei o quê? Aí eu falei assim, do que você tá me falando exatamente? Aí ele mostrou a foto. Sim. Aí eu falei assim, você conhece alguém, pessoalmente, que seja igual a essa pessoa? Ela falou assim, não. Eu falei assim, eu trabalho com isso e também nunca vi. Nunca. A sua Então é especialidade muito- foto. Sim. Isso é foto, isso é internet. Não é real. Não é real. Na real, não tem. Aí, entendeu? se você diz que faz e Você faz tem o que- procedimento e não ficou igual àquilo, Exato. ela vai te processar dizendo, você disse pra mim que eu ia ficar Exato. igual a isso. E aí Até, você assume todo Tem programas, o problema. tem programas que você faz o antes e o depois no programa. Uhum. Nossa. Mas de cirurgia plástica. Então você faz assim, ó, você tá entrando assim, você vai sair provavelmente assim. É um risco muito É um risco. grande. Eu não uso por causa disso, porque não dá pra pode. você garantir Não. que vai ficar aqui Não. daquela forma, entendeu? Sim, sim. Até Como é porque que- cada organismo é um organismo, exato. né? E Você outra, já como é operou que vai quantas mil Exato. pessoas e cada nariz fica diferente, Diferente do outro. E outra, cada pessoa é É diferente, diferente da da outra. outra. Então não dá pra ficar, eu quero assim. Não existe, entendeu? Numa foto é fácil, eu deixo. Eu clico aqui, ali, né? E fica igual. Mas é só na foto. Na real, não é exatamente aquilo. Entendi. E a parte de como que o médico pode se proteger nessa questão? Obedecendo toda a resolução. Uhum. O manual da Kodami, ele vem com os artigos, ele explica todos os artigos e ele traz, ao final, imagens de como você deve fazer. Ele coloca como pode e o que é proibido. Então, lá tem as imagens que, mesmo que você não tenha alguma dúvida no texto, as imagens te dão um respaldo. Nem o antes e depois. Ele coloca lá várias fotos do antes, descreve o procedimento e o motivo. Depois, ele coloca a foto do depois e explica os riscos inerentes. Entendi. Então, cada passo está dentro do manual. Entendi. Obedecer às regras, não tem jeito. Sim. Salientar a importância, né, do médico ler essa cartilha que foi publicada recentemente para ter o respaldo, né, tanto jurídico e saber o que conversar com o paciente, né, e nunca levar a garantia do procedimento. Isso é muito importante. Nunca é de fim, é de Sim. meio. É de meio. meio. A atividade da medicina É de meio, não tem como você garantir, porque Não. cada pessoa, é o que você falou, de um a jeito. cicatrização é diferente, Sim. a pessoa é diferente uma da outra, Sim. então não dá pra você garantir. E outra, você não sabe se ela vai seguir exatamente o que você tá falando, o pós-operatório. pós-operatório. Que é Que importantíssimo. é importantíssimo. né? Às vezes ela não segue ou não consegue seguir. Sim. Então E o é. médico tem que estar respaldado, Exato, né? Com não é essa tão documentação simples, exato. também do pós. Tem que ficar tudo registrado. Exato. em prontuário. Quando segue certinho, evolui melhor. Porque você fala, ó, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Isso pode, isso não pode. Beleza. Agora, quando a pessoa não consegue Não fazer, consegue. então Não aí. tem como exato, Não garantir. tem como garantir. E às vezes não sai como você esperava. É. Ou mesmo fazendo tudo certo, também não sai como Tem você um esperava. amigo que fez a cirurgia reparadora pós-bariátrica. Sim. Encontrei ele 4 dias depois no salão de beleza. O que você está fazendo aqui, meu amigo? Não, eu não aguento ficar em casa. Eu pensei só comigo, eu não queria ser o cirurgião dele. É, né? Nós operamos a mãe do amigo amigo nosso. Cirurgião plástico também. Operamos a mãe dele. Então você imagina o capricho que foi, né? Foi, imagina. E lógico que ela não conseguia ficar quieta, parar. É. Aí Como abriu que um se- ponto, é. outro, sei o que.
Então não tem jeito. Não tem. Se você prevê o que vai acontecer. Verdade. Não tem. Mesmo fazendo tudo certo, não depende só da gente. Tem um organismo, né? A É, rejeição de é. muitas coisas. Isso entra naquela questão que a gente discutiu no podcast anterior, né? Sobre o termo de consentimento, né? consentimento. Livre e esclarecido. Tem que né? ter, Aí tem que Precisa ter. A termo importância e de ser aplicado. e né? Explicando precisa, tudo, né? Pro É, paciente. e precisa ter não só o termo bem elaborado, como é um documento dizendo todas o pós-operatório que ele deve ter. Isso assinado por ele e arquivado dentro do prontuário. Porque se você explica isso verbalmente, você não tem como Não tem garantir como provar. isso no judiciário quando Sim. aquilo der errado. Não, e ele precisa, é judicializar. mais uma regra, né? É mais Tem uma que regra. ter o Tem termo de que ter. consentimento. Porque Tem que ter o termo de tá escrito, consentimento. tá? A pessoa assinou, ela leu, ou deveria ter lido. Não só ler, mas a explicação, né? O profissional tem que sim. dar por escrito Explicou, e você, como falou, médico, tem que explicar Sim. até para esclarecer as Sim, possíveis sim, dúvidas exatamente. que ele venha a Sim. ter. Perfeito. E como os advogados podem estar ajudando a gente nessa questão? Especialistas, né, em direito médico. Só um marketing não especializado não vai conseguir te respaldar dessas publicidades. Você te manda as fotos, manda um texto e ele vai fazer dentro daquilo que ele acha que ficou bonito, que é legal postar. E o advogado vai fazer esse respaldo no seu marketing. Vai dizer, olha, isso aqui não pode. Ou então, a gente senta com o marketing, que nem os meninos aqui do podcast, e eu explico para eles, olha, a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso. E aí, ele vai trabalhar dentro das permissões. E aí, eu explico como que a resolução, o CDC, a lei de concorrência desleal, tudo isso passa para o pessoal do marketing e eles ficam devidamente orientados e aí você goza de tranquilidade. Não, isso é muito interessante. Né? E a questão do paciente fazer um depoimento para você no Instagram, no Facebook, falando que você é o melhor médico do mundo, foi a melhor cirurgia, isso hoje em dia pode ou não? Hoje pode. Pode. Pode, mas com reservas. Isso mesmo. Tá. Ele pode falar, né, que foi uma boa cirurgia, mas não vangloriar no sentido de foi o melhor médico do mundo. Não pode essas dizer coisas, né? que é o melhor e nem pode fazer isso a cada consulta. Vamos supor que eu passe com você 3, 4 procedimentos e eu encha minhas redes sociais de elogio a você. Certo. O CODAME diz que não pode, tem que ser no mínimo, no máximo 2 por semestre. E mesmo que o paciente faça isso dentro das redes sociais dele, você, que é o médico, está sujeito à fiscalização. Porque o que eu entendi lendo a resolução, que eu, paciente, só tecendo elogios, todas as minhas postagens te elogiando, pode ser que exista alguma contrapartida por trás disso. Certo. Você também pode fazer o tal do repost, né? E republicar isso nas suas redes sociais, o comentário que eu fiz elogiando a sua técnica. Não, se eu colocar lá o melhor médico do mundo, por favor, não faça isso porque é proibido pela CODAME. Mas se eu disser que a sua técnica foi bacana, que o seu atendimento foi legal e que eu gostei do resultado, você pode fazer o repost até 2 vezes no máximo por semestre. Tá. Tem uma limitação. Não é direto. Não. Então, pode, Muito porém, bom. 2 vezes por semestre. Tá. O que a gente percebe que foi um grande avanço, né, na área médica, essa questão, porém ainda gera muitos questionamentos e com certeza vai ter muitas atualizações, né, durante Ainda os viram, anos aí, vão né? se moldando, né? Até que ele aperfeiçoou. Era uma resolução bem mais antiga e super engessada. Acho que antes foi 2011, né? 2011. E agora 2023. E em que eu tava lendo que Mais de 10 anos. eles viram como realmente uma necessidade, né? Foram. Então, Porque eles recebiam grandes demandas por isso, né? Sim. Tanto de parecer, que a gente faz a solicitação de eu perguntar por conselho, eu posso fazer isso, quanto de processos éticos em Sim. torno de publicidade, né? É o que eu tava falando, é importante, porque todo mundo fazia. Menos o o médico. médico. Então agora, pelo menos, o médico consegue falar dentro das regras, alguma coisa. Fala, ó, Tem, porque também veja não bem. pode ficar muito genérico, né? Sim. Porque partimos do pressuposto que somos seres humanos e aí vamos extrapolando os limites. Exato. Eu não achei ruim, não. eu achei muito bom Eu regulamentar. achei muito bom. Porque às vezes também existiam exageros, né? Existe.
às vezes, exposição do paciente de forma desnecessária, né? Exato. Aquela questão que a gente acaba vendo sem autorização prévia. Sem autorização prévia, muito importante. Exato. Aquela questão de ficar dançando, né? No TikTok, Nossa, essas coisas, né? Então, nem fala. Tem que existir realmente uma regulamentação e foi um grande passo aí do CFM, dos conselhos regionais, de tá criando essa cartilha, não é mesmo? Foi um grande avanço. Muito bom. Perfeito. Então, tem mais algum questionamento? Não, eu gostei desse antes e depois, que antes vocês não podiam nada, agora pode dentro dessas regras. Uhum. E gostei o fato de vocês poderem fazer o repost. E o que me chamou bastante atenção é que antigamente, vamos supor, o dermatologista dentro do consultório não poderia colocar uma técnica de enfermagem ou uma especialista em massagem. Hoje, dentro do consultório, está permitido pela nova resolução. Não precisa ter a qualificação de clínica. Certo. Pode ser só o registro de consultório. Achei um avanço. Isso é porque bom. Às vezes ele... Importante. Importante. Ele só diz que não pode ser nenhum preço absurdo, né? Sim. Porque está dentro com o respaldo Sim. dele, não te dá garantia de sair te fazendo cobranças absurdas. Então, outra coisa que eu achei também que foi bem... que evoluiu, é vocês poderem colocar preço da consulta e endereço de vocês de atendimento. Da clínica, do consultório. Boa. É importante ressaltar que é o preço da consulta e nunca do procedimento. Porque a Codami diz que o procedimento varia de paciente para paciente. Exatamente. E varia então, você mesmo. não tem como ter um preço fixo. Que nem no supermercado. Sim. Você só pode passar o valor da consulta. Da consulta. E aí, por exemplo, você trabalha com o preço da consulta há meses, vamos... valor, R$200, e aí agora chegou o mês da mulher, você pode fazer a promoção. Certo. Dizer, olha, como é o mês da mulher, o valor da consulta para a mulher vai reduzir 20%. Boa. Você pode criar um dia específico e criar as promoções. Isso. Antigamente não podia. Não podia. Legal. Interessante. Com o decorrer, né, do tempo e dessa atualização constante da questão do marketing, né, digital, a gente vê a importância, então, novamente, dessa publicação, né, dessa renovação e do médico poder mudar um pouco, né, a cabeça, né, de poder publicar, falar um pouco do seu trabalho, do seu dia a dia, e para o paciente também conseguir ter a confiança, né, de passar com esse médico. Então, foi de grande valia essa publicação. Muito importante. Hoje ele já pode fazer a selfie, ele pode fazer a narrativa de um vídeo explicando como foi o dia dele, desde que ele não identifique nenhum paciente e não conte nenhuma coisa que vangloreie ele daquele ato. Ele pode mostrar a rotina dele de forma simples e objetiva, sem que ultrapasse os limites, até para não atingir o próximo. Sim. Né? E essa resolução também atinge a questão da educação médica continuada também, né? O médico pode divulgar agora a questão dos cursos, né, que ele está realizando. Ele pode fazer curso para pessoas não médicas, mas por exemplo, o curso para gestante. Eu sou ginecologista e vou aplicar um curso para gestantes, como que elas vão fazer, como que vai ser o parto, como que é o pós-parto, colocar ali alguém para dizer como que é os primeiros dias do recém-nascido. Esse tipo de curso ele pode, para pessoas não médicas, mas não ensinando técnicas de ato médico. Sim. Ah, tá. Isso é importante. Não pode fazer cursos explicando o ato médico. Aí seria só para o público médico. Médico. Tá, perfeito. E estudante de medicina, que na resolução eles dizem que pode e que aqueles estudantes têm que assinar um termo de sigilo. O estudante também tem que criar um termo. Tem. Entendi, perfeito. Em relação aos pacientes que você atende, qual o maior volume, qual o maior perfil de paciente que você acaba atuando? Sim, eu atendo bastante pessoas depende da idade muito, Ok. sabe? Então tem pacientes que, por exemplo, que tem muita procura de lipoaspiração e abdominoplastia, principalmente gestante, que teve filhos, esse tipo de coisa. Aí a gente faz no hospital, que é uma cirurgia grande, né? Cirurgia combinada, né? Lipo e abdômen junto. Se for mais idade ainda, é muita pálpebra, excesso de pele que todo mundo vai ter. Entendi. Então, isso normal,
ter, todo mundo vai ter. E aí eu consigo até fazer, se o paciente for tranquilo, consigo fazer até no consultório. Não uma cirurgia com anestesia local. Olha que interessante. A gente faz anestesia local e consegue fazer no consultório, não precisa ir no hospital. Só vai pro hospital quem quer dormir, né? Quem é muito ansioso, tudo aí. Mas dependendo, se, por exemplo, a mulher, eu no caso que sou mãe, eu vou querer dormir. Exato, depende de gente. Eu vou querer a hotelaria inteira. Quer dormir? Então, tá. Aí sim, aí precisa de um anestesista, né? Que vai te acompanhar na parte de dormir com segurança, tudo, sabe? E muito que o pessoal fala também, assim, a pessoa vem com uma coisa da cabeça dela. Isso. E às vezes não é exatamente aquilo. E muitas vezes eu falo, ó, se eu enxergar o que você tá falando, eu consigo te ajudar. Sim, sim. Né? Porque muitas vezes é a cabeça, a pessoa fala e você não vê. Não adianta ela chegar com a foto, eu quero parecer com a pessoa X, né? Exato, Isso não tem como, não existe. Né? Nesses casos, doutor, o senhor faz o procedimento? Não, aí eu explico e converso, ó. Veja bem, é isso, ó, o que está alterado, o que eu estou vendo, o que você precisaria, é isso. Por exemplo, botox, preenchimento, essas coisas também não costumo exagerar. Bem leve para ficar natural. Sim. A pessoa vai mudar, a outra pessoa vai ver e fala, nossa, como você tá bonita, o que aconteceu? E não sabe exatamente o que foi. E esse é o objetivo. Né? Diferente do que a gente vê às vezes, nossa, você fez tal coisa. Você mexeu na boca, você fez, você fez muito botox não sei aonde, você preencheu aqui, ou essa tá na moda agora, harmonização. Facial, né? Que é tá na moda, entendeu? E às vezes eles usam produtos que não são bons. Entendi. Esse é um outro fator, né? Exato, que não são bons, exatamente. Que às vezes não é legal, às vezes não é nem... é autorizado pela Anvisa, mas você vai ver, a Anvisa autorizou para o quê? Uma finalidade. Exato. Entendeu? E não para esse, exatamente. Então tem algumas coisas que a pessoa vem, eu coloquei tal coisa. O PMMA. Nossa. Pois é. Horroroso. Eu falei, você já pesquisou? Então. Põe na fotos. Entra na internet. Você que sabe, eu não sou muito internet. Entra na internet. MMA. Fotos. É horroroso o resultado a longo prazo. Na hora pode até ficar bonito. É sequela. Entendeu? Sim. E às vezes não tem como você mexer. É a luta pelo corpo perfeito, às vezes, né? E o médico, ele como. fica, às vezes, nesse Exatamente. intervém. Muitas vezes eu gosto de usar, não PMMA, porque é definitivo, né? Eu uso muito o ácido hialurônico, que o nosso corpo produz. Sim. O ácido hialurônico. Então, assim, mas eu vou ter que repetir, mas isso é uma vantagem. Sim. Não é uma desvantagem. Porque a gente não é definitivo, a gente muda. Evoluímos. Exato, a gente vai mudar. Entendeu? Então, você usa algo que você... E outra, se você não gostar do resultado, daqui 1 ano sai, 1 ano e meio, porque o corpo vai absorver. Pode ser. Exato, não gostei. Viável. É só não repetir. Entendeu? Ou você mudou. Vamos fazer agora aqui. Um pouquinho mais aqui, um pouquinho menos aqui. E o tempo vai passando e vai mudando. E você vai mudando, entendeu? Não é igual sempre. Entendeu? Então aí vai... E acontece do paciente passar com você, fazer uma abdominoplastia, depois chegar no outro mês, agora eu quero fazer a mama, agora eu quero fazer. Sim, muito. Às vezes a pessoa às vezes quer fazer tudo. Fala, tudo não dá. Existe um limite. Existe um limite. Principalmente porque se for fazer tudo, você vai demorar tantas horas. Isso. Não dá pra você ficar anestesiado tantas horas. 8 horas, entendeu? Não é seguro. Então, é melhor você fazer tal e tal coisa, abdômen e lipo, por exemplo, que já vai dar umas 4, 5 horas. E aí, depois você faz a mama. Essa questão do tempo cirúrgico é importante, porque a gente vê muito artista hoje em dia, né, que acaba indo ter o parto do seu filho e já sai com uma abdominoplastia. Né? Existe isso, né? Existe, então, mas também não é... O tempo cirúrgico aumenta bastante. Aumenta muito. E você tá fazendo junto 2 coisas completamente diferentes. Né? Momentos diferentes. Então... Aumenta o risco, doutor? Exatamente. Se der algum problema, de qual cirurgia que é o problema? Entendeu? Você não sabe. Questionamento importante. Exato. Qual que é o problema que tá dando aí? É da cesárea? Sim. Ou é da lipo? Ou é do abdômen? Sim. Você não sabe. Então, faz separado, que é mais...
é mais seguro para você, o tempo cirúrgico é menor e você vai saber exatamente onde você mexeu e o que você reparou, o que precisa fazer para corrigir alguma coisa ou outra que não, né, que algum imprevisto que aconteceu. E aí você corrige, você acompanha aquela pessoa e você vai estar ali vendo o que está acontecendo. Até porque pós-gestação o corpo vai voltando ao normal, né? Sim, muitas Se vezes. você já faz um procedimento desse Exatamente. de suma... De cara, né? De risco, às vezes você está mexendo em Sim. coisas que nem deveriam. Nem deveria, né? E não deu tempo. Não deu tempo. não Imagina, deu a gente tempo. leva meses para o corpo voltar exatamente, ao normal. meses. Quanto mais jovem, melhor. Recupera mais rápido. E mais. Quanto de mais idade, recupera mais devagar e menos. É natural. Tudo é a então natureza, tudo né? você vai avaliando. Então por isso que não fazer junto, jamais. Eu não faço. Não acho seguro fazer. Outra coisa muito importante que a gente percebe aqui é a questão da segurança do médico que está realizando o procedimento. E você, paciente, sempre está pesquisando o nome do médico. Não vê apenas o CRM, mas vê a questão do RQE, do Registro de Qualificação de Especialista, e se ele é membro de alguma sociedade de especialidade Isso médica. tudo no CREMESP tem Já no consegue CREMESP. puxar, Então né? é só botar o CRM já sai tudo Isso, pelo site do CREMESP. né? Então a pessoa tem que aprender a pesquisar isso também. Porque isso é muito importante. Vale para a segurança. Exatamente. Então a pessoa pesquisa tanto, por que não isso que é para ela, para a segurança dela? Eu fiz isso antes de fazer Sim, direito todo médico, que eu mundo fiz deveria. há bastante tempo a meu Todo implante mundo mamário. deveria E a fazer. primeira coisa que eu fiz foi pesquisar. Peguei 3 indicações e fui Sem pesquisar dúvida. cada um deles. Todo mundo deveria fazer isso. Todo mundo. E a grande importância é isso, porque a questão estética na medicina está lidando com pessoas saudáveis, né? Exato. Então, quando vem a complicação, a pessoa acaba não entendendo às vezes, porque não pesquisou, porque às vezes não teve uma relação médico-paciente muito boa para falar, porque é um procedimento cirúrgico, né? De alta complexidade, inclusive. Alta complexidade e muitas vezes imprevisível o resultado. Imprevisível. Você não consegue prever o futuro. Hoje, Não é a mãe de Ná de prever tudo, né? A questão do queloide, por exemplo, isso não tem como prever. Cicatrização, a evolução da pessoa, tudo isso tem que... Então, assim, a pesquisar o médico também é importante, tá? E o acompanhamento é importantíssimo. Quando opera comigo, foi com o meu celular pessoal. Legal. Então, se a pessoa tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda uma mensagem direto para mim, que eu acho importante isso. Sim, eu sempre falo aos pacientes também que passam Sim. comigo. Não deixa a dúvida ficar grande. Sim. Esse contato cirurgião, médico-paciente é importantíssimo. Sim. Importantíssimo. Evita. Tem que ter. Tem que ter. Então, muito legal. Essa assistência pós-procedimento ela é Principalmente. muito importante. Principalmente Porque pós. quando tudo dá certo, ok, mas Se der alguma coisa, um imprevisto, alguma coisa que não estava exatamente aquilo. que é inerente, né? Porque Inerente. cada organismo Então reage e responde de um você jeito. tem que saber Pra ter onde que eu contato, vou, pra onde eu vou correr agora. Tô sentindo isso, isso é Exato. normal? Como que eu faço o curativo? Tá acontecendo isso. Não sei o quê. Aí tem uma importante essa gama de assistência. coisas que podem acontecer, né? Aí eu ouço pessoas dizerem que faz o procedimento e viu o médico só na consulta, porque nem no procedimento viu, porque dormiu na companhia da técnica e Só vê a acordou enfermeira. na companhia da técnica. Nunca mais vê o médico. Não, Isso acontece já muito ouvi com muito. operadoras de... Não sei se eu devo falar, operadoras de cirurgia plástica. Sim. Então tem muitas operadoras que o médico vai uma vez. Nunca mais você vê. É só passar na clínica. Enfermeira. Nunca mais vê o Você vê médico. como se entrelaça. Isso quebra o quê? A relação médico-paciente. Exato. Entra Você quer tudo. Tanto essa de relação, infrações exatamente. Isso aí. Esse é fundamental, essa relação, essa proximidade é importante. Você não conhece o paciente, como que você vai fazer um procedimento principalmente invasivo depois. e de alto risco? Principalmente depois. Uma principalmente. reabordagem, uma revisão. É uma cirurgia. Sim. É uma cirurgia. E como o Thiago disse, não é que eu tô indo reparar um apêndice. Uma eu tô doença. indo Você tá bem. fazer. Eu tô Você perfeita. tá bem. Você quer ficar Entendeu? melhor. Eu só quero melhorar Né? algo que me incomoda. Sim. Então, a ficar complexidade ainda melhor. ainda é maior. Que também é justo, é correto. É correto. Mas lembrar que tem as suas complicações Sim. e pode existir. Inerente Sem ao dúvida, procedimento como a tudo. cirúrgico, né? Por isso que o termo de consentimento é importantíssimo. Super válido. A pessoa tem que estar sabendo do Tem. risco que ela está correndo. Ó, pode acontecer isso.
E você chega a ter paciente menor de idade indo no seu consultório Tem. e querendo fazer Tem. cirurgias reparativas? Tem bastante, tem Bastante. muito. Mas Nariz, Aham. também, orelha, Ah, interessante. entendeu? Mas Tem aí tem que muito. ter o respaldo Tem o da... respaldo da mãe e da do mãe pai, e do pai. sim. Tem que ter o respaldo. Aí tem o termo, quem assina o termo é a mãe e o pai, não é nem a criança. Às vezes ela nem sabe escrever 100%, Entendi. assinar bonitinho. Nem pode. Uhum. Aí o pai e a mãe que é maior de 18 anos que Perfeito. assina, É isso mesmo. né? Que ela Sabendo é dos riscos relativamente todos. incapaz. Sim, sabendo dos riscos todos. Tem caso em que os pais não concordam e fica aquela discussão no seu consultório? Difícil. Difícil, porque eles já vão no consultório, já vai, Convencidos. esse problema já foi discutido em casa, eu acho. Então, quando eles chegam no consultório, eles querem fazer. Mas, por exemplo, eles dizem para a mãe que quer fazer o nariz. Aí chega lá e eu quero fazer uma lipo, Não, quero fazer a não. orelha, Não quero tem. fazer mais outro Difícil. procedimento. Geralmente a criança vai que ela já discutiu aquilo, ela quer fazer o nariz, é o nariz. Eu quero fazer a orelha, é a orelha. E- Segunda-feira eu vou atender, inclusive, a filhinha de um amigo meu, Ih, legal. de infância também, quando eu era moleque, a gente fez amizade. E hoje já tem filha, eu já tenho filha. E ela quer fazer a orelha. E ela tem 10 anos. Entendi. Entendeu? Quem vai assinar, lógico, vai com o Os pai. Aí vai mostrar tudo pra ele, na clínica, ver como é que ela é. Se ela quer dormir, entendeu? Se ela quer fazer lá no consultório, mas aí fica acordada. Lógico, o pai vai ficar junto, né? Sim, lógico. Mas perde essa vantagem de você dormir numa cirurgia. Sim. Eu não quero dormir no É, então. hospital. E no seu consultório já chegou algum paciente que quis fazer uma cirurgia estética e você já chegou a falar pra ele, olha, não vejo necessidade. Muitos, sim, Isso. muitos. Muitos chegam e falam assim, ó, eu quero fazer tal coisa. Falam assim, Pra e quê? se você fizer isso em vez disso? Isso é muito importante. É, né? Não vender produtos, É. né? Sim. Então, dizer Se ver a você necessidade. avaliar, você fala assim, ó, e se você fizer isso? Porque se você fizer isso, vai melhorar o que você está me dizendo. Em vez de uma cirurgia assim assado, se você ver essa, vai ser melhor para você, pelo que você está me dizendo. Aham. Né? Então aí você entra num acordo, você junto com o paciente. Nossa. Isso é importantíssimo. É, Essa relação é. médico-paciente, Sim. esse dar a sua visão como profissional Sim. para o Porque a gente paciente vê que é mais, né? leigo, Sim, né? a gente vê mais, a gente vê muito mais. E o pós-operatório, o resultado, a gente sabe mais ou menos como vai ficar, o que você pode Estudou melhorar. E há anos vendo Há isso, anos né? você está vendo aquilo, você já faz a cirurgia, já sabe. Então aí você orienta, né? Olha como isso é importante. Quando eu fiz o meu implante, estava na época das mulheres frutas, né? E aí eu dizia pro meu cirurgião que É eu não moda. queria ficar mulher fruta nenhuma. Exagerado, né? Eu só queria preencher o excesso de pele das minhas gestações. Sim. E aí eu peguei, ele me mostrou as próteses, o tamanho, eu escolhi uma de 200 e ele disse que ia ficar muito pequeno. E aí me convenceu a colocar de 250. Eu falei, se eu Melhor. acordar e eu tiver parecendo uma mulher fruta, você vai retirar sem custo nenhum. Aí ele disse, eu retiro. Pode deixar, Rubi, que eu retiro. Eu digo, sem custo. Eu digo, fechou, então vou botar isso de 250. Quando eu fui tirar os curativos, ele, e aí, agora eu tiro ou não? Eu digo, não, agora sim. Agora é não, meu. deixa aqui, Agora é meu. Eu paguei, é meu. Para você ver a importância de Muito, ouvir. muito. Né? Porque se ele tivesse colocado aqui, eu havia Sim. escolhido sem me explicar, Aí veio... não ia ficar o excesso Exatamente. de pele que Ia iria continuar. continuar. Ia continuar. Muitas vezes, muitas pacientes que me procuram para colocar prótese de mama, eu sempre sou dessa ideia também. Põe menos, põe que vai ficar mais natural, tá? Porque tem gente que quer exagerar. Então, fala assim, irmão, se você pôr menos, vai ficar melhor. Lá na frente. Aí você hoje em dia não precisa trocar mais a prótese, que antigamente tudo evoluiu, tudo melhorou. Então, por isso que todo mundo colocou. A minha irmã mesmo colocou. Mas todo mundo que põe um volume X, sei lá, 250, 300, no retorno, toda funcionária devia ter colocado mais. Eu falei assim, você vai se arrepender disso que você está falando, porque todo mundo, 100%, quer colocar mais. A minha Quando amiga vem, que colocou 100%. mais,
É impressionante, Eu né? tenho uma amiga que Impressionante. colocou 400. Depois a pessoa fala, não, realmente, acho que eu fiz a exagerar. realmente eu fiz a E, escolha doutor, certa. tem até a questão da coluna, né? Do peso, que isso é um Sim. peso. Eu E tenho uma outra. amiga que colocou E a 400, E a gravidade. teve que fazer a troca, Vai teve cair. que tirar de Vai cair. 200, porque estava causando problema Sim, na incomoda coluna. a coluna. Cai mais rápido. Vai cair de todo mundo. Sim, Mas pesa mais. pesa Isso mais. é verdade. Vai Eu, cair como, mais. como ortopedista, eu recebo muito, às vezes, Não é? Com problema de solicitando coluna. cartas para Sim. cirurgião plástico para retirar a prótese, né? É. Mamária, Sim, às quando vezes, ele Minha amiga Exagerado, teve que exagerado. retirar, porque Pode era acontecer realmente bem grande, ela teve Sim, problema na coluna, e aí sim. o ortopedista recomendou que Sim. ela fizesse a troca, É. por conta do peso. Mas você que é ortopedista, você deve ver muito isso. Vejo muito, sim. Muito. Problema. E o lado oposto também, por exemplo, Sim. do peso. Sim. Você fala assim, não, peraí. Você tá pesando, sei lá, 30 quilos a mais. Não é a prótese que tá fazendo isso. Isso é Né? importante frisar também. Porque É. sempre jogam também a culpa na Tudo prótese. prótese. Não é também. Exatamente. Isso. Você tá pesando muito a mais do que você deveria. Isso. Aí entra toda aquele... Então entra a questão do bom senso. A né? avaliação, E a boa bom indicação. Exato, exatamente. Sem, O bom profissional é tudo, né? Exatamente. Sem o exagero, né? Ó, se você perder peso assim, vai acontecer isso. Se você perder peso, vai melhorar isso. Ou, né? Já vi também mulheres dizerem que estão bem acima do peso e chega lá para você querendo tirar todo o excesso de peso na lipo. Não, e é que pra é um emagrecer. resultado, né? Sim. Aí vai explicar para ela que a Lipoaspiração lipo não é pra emagrecer. emagrecer. É muito doido, porque você fala assim, lipoaspiração é pra emagrecer? Não. Não. Pra quem é lipoaspiração? Pra paciente magra. É muito louco, né? Eu falo, mas o ideal da lipo é pra aquela gordurinha localizada, que não sai na academia, de jeito nenhum. É. Sabe, aquela gordurinha localizada? Isso é lipo. Então, você igual pra gente magrinha fazer lipo, você fala assim, nossa, não precisa. Precisa. Sai 4 litros, sai 3 litros. Olha, É bastante. Interessante. Ah, você modela. é Entendeu? Entendi. modelo. Numa Aí eu paciente vi- magra. Eu vejo que elas ficam bravas porque tem profissional, assim como o senhor, que se recusa a fazer. Eles falam, Porque não o é pra resultado isso. não vai ser Sim. atingido. É, Aí ela diz, se eu quisesse emagrecer, eu ia pra academia. Eu fui procurar ele para Precisa. fazer a lipo para né? ele tirar. É só Não, lembrar essa que foi a emagrecimento verdade. faz parte do Exatamente. pré-operatório. Exatamente, Ficam não é? bravas. Exato, ficam bravas. Ficam. Então, se você orientar, emagrece. A paciente gosta também, lógico. Porque perdeu, sei lá, 5 quilos, 6 quilos. Tem um limite que a gente precisa também seguir. Sim. Você não pode tirar assim, quanto você quer. Não. Tem um limite para aquele paciente. Mas a paciente fica feliz. Sim. Porque perdeu muito peso. Sim. Mas aí tem todo esse resto. Tem que entrar numa academia, tem que diminuir a alimentação, passar com um nutricionista, um nutrólogo, né? Tem todo um respaldo, tem tudo o restante. É um contexto. Lembrar que não é só a cirurgia. Não é só a Existe lipo. um pós-operatório que o paciente tem que seguir a risca. Não é pra só- poder ter é. o resultado. Não é só uma coisa. Sim, sim. Legal, muito interessante. Aproveitando, conta pra gente como é que você chegou na nossa PM, como é que tá sendo a sua experiência. Ah, não, legal, Thiago. O meu pai Aham. já era da PM, então eu já conhecia desde lá de trás, mais de 10 anos, 20 anos. Entendi. E então, eu entrei na PM faz mais ou menos uns 10 anos, Sim, entendeu? Que eu sim, entrei sim. pra PM. E eu acho muito importante o médico ser filiado da PM também, que tem muitos benefícios Sim. através da PM também, é o que a para gente- o médico. Inclusive, estamos nessa época da renovação, né? A Sim. gente que é mais jovem agora, estamos tentando renovar, né? Sim. A nossa PM, né? E como tá sendo a sua experiência agora? Não, eu acho que renovar é fundamental. Sim, Atualizar, Sim. porque o mundo mudou muito. Da época Sim. que, por exemplo, um exemplo, da época do meu pai para agora mudou muito, sim. entendeu? Pronto. Um mundo tá diferente, tá mais atualizado, tem muito mais TV, muito mais internet, nem existia, Né? Focar bastante na questão da divulgação. Né? divulgação. Então, procurar trazer o médico jovem, né? Trazer o médico que não conhece a gente para observar a importância da nossa Associação Paulista de Medicina, né? Sim. Hoje a gente tem a questão do nosso apoio jurídico, tem a nossa questão do apoio de marketing e a questão do network, né? Sim. Das reuniões, de estar podendo conversar com as outras especialidades, todas essas É questões. um conjunto, né? É um conjunto de fatores, né? E a importância da renovação.
né? Pra gente Sim. poder perpetuar o nome da APM por longos e longos Sim, muito tempos, tempo, né? sem dúvida. Sim, a medicina é milenar, né? na verdade. Milenar. Então a APM deve ser igual também. Né? Sim, com Tem certeza. que continuar e só crescer, não nunca diminuir, só melhorar e atualizar. O seu consultório é aqui em São Caetano mesmo? É em Santo André. Em Santo André? Santo André, na Perfeito. rua ali do Hospital Brasil, perto do shopping, da Pereira Barreto, ali. Perfeito, ótima localização. É bom ali, tranquilo. Então, todos que tiverem interesse também em conversar com o Dr. Hamilton, ele está aberto, né? A Opa, qualquer sem dúvida. sugestão. Você aí, jovem médico que pensa em ir para cirurgia plástica, se tiver qualquer questionamento, dúvidas, né? Qualquer, como posso dizer, opinião sobre a especialidade, pode procurar o nosso diretor aqui para estar conversando. Sem dúvida. Achei super interessante o nosso podcast. bom. Acho que é um assunto que gera... Bem polêmico. Né, bem polêmico, né? Pode gerar ainda algumas dúvidas, porém Sim. esclarecemos algumas aqui, né, nesse podcast. Muito bom. E queria agradecer a presença de todos, né? O doutor Hamilton por ter Obrigado. cedido o seu tempo, a doutora Rubilene, tá? Bom. E dizer que estamos à disposição e portas abertas para você, novo associado, tá aqui com a gente também sentado e poder também divulgar um pouco o seu trabalho e fornecer informações tanto para médicos como para toda a população. Muito obrigado. Muito bom.